Agora, 8h47, a situação no Oriente Médio está mais complicada no dia de hoje. Camilo Mota, qual é a atualização que você tem aí hoje? Olha, a atualização, Heródoto, é sobre como o líder do Hamas foi assassinado, né? Segundo as informações, ele foi assassinado por volta de 2h da madrugada por um projétil aéreo, atingindo aí a residência oficial onde ele estava. E inclusive ele estava com um guarda-costas também, e ele estava no Irã. Na verdade ele estava morando exilado no Catar, mas para posse do novo presidente do Irã, Mossad Pezeshkian, que inclusive defendeu que o país vai aí lutar pela sua integridade territorial e que Israel vai se arrepender por esse assassinato covarde. Isso aí também mostra a fragilidade da segurança de Israel, né? E detalhe, quem estava também lá em Irã para posse presidencial era o vice-presidente Geraldo Alckmin, que se encontrou inclusive com esse líder do Hamas aí, não encontro formal, mas estava no mesmo local ali em uma cerimônia horas antes desse ataque, Heródoto. Ok, bom, isso agrava ou não a situação do Oriente Médio? Para a gente poder entender melhor, professor Rodrigo Amaral, professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo. Professor, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, infelizmente para discutir mais um tema espinhoso, né, que põe mais uma dificuldade aí nas negociações para a paz no Oriente Médio. Professor, para onde pode evoluir essa situação agora? Já visto que duas ações de Israel, uma contra o Hezbollah e agora contra o líder do Hamas. Olha, Heródoto, acho que o primeiro ponto que a gente deve ressaltar é um ponto prático, né? A gente fala de um elemento que dificulta e prejudica, né? Um processo que estava bastante negociado, né? A gente fala de, pelo menos faz mais de um mês, que as negociações para um processo de paz, né? Inclusive o Ismail Haniyeh, que foi esse líder do Hamas que foi assassinado, era uma liderança também de negociação, né? Ele já se colocava à disposição para tentar resolver a questão dos sequestrados, né, em Gaza, já faz algum tempo, e isso em alguma medida esfria tudo que foi construído, né, paulatinamente nessas últimas semanas, nesses últimos meses, né. Evidentemente que isso demonstra também, em alguma medida, um certo desespero, né, do governo israelense. A gente tem que lembrar que Israel está sob um governo de extrema-direita, né, que é o governo do Benjamin Netanyahu, e que se via cada vez mais isolado no sistema internacional. É bem verdade que os Estados Unidos nunca deixou de fornecer auxílio, subsídio para Israel, mas politicamente, né, o governo Biden, inclusive depois da sua desistência da candidatura da presidência, demonstra cada vez mais afastado do Netanyahu. Então, essa é uma postura de desespero, é uma postura que tenta, em alguma medida, através da violência, através da conflitualidade, conquistar as suas vontades, né, as suas vontades geopolíticas. No caso do Hezbollah no norte de Israel, né, no sul do Líbano, a aniquilação desse grupo, que para Israel é um grupo terrorista, e no caso do assassinato dessa liderança importante do Hamas, uma vontade também de aniquilação do grupo, desse grupo também considerado terrorista pelos israelenses, né. Mostra um certo desespero e, sem dúvida nenhuma, mostra um prejuízo, né, às negociações, que, diga-se de passagem, não devemos esquecer, né, o Ismail Haniyeh, ele era uma liderança que propôs negociações que foram consideradas pelos membros da ONU, né, que foram consideradas por países na região que têm negociado de perto, né, como o Catar, como o Egito, né, e isso, sem dúvida nenhuma, é uma notícia muito ruim para a política no Oriente Médio. Professor Rodrigo, eu estava no Irã, capital do Irã, numa solenidade para a posse do novo presidente do Irã, onde estava inclusive o vice, como lembrou o Camilo agora há pouquinho, está lá ainda na cidade, o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, convidado Perfeito. Então do Irã. O ataque foi dentro do Irã. Há pouco tempo, a questão de um mês atrás, quase nós tivemos aí um conflito maior, porque o Irã lançou também uma quantidade grande de drones em cima para atingir Israel. Eles não chegaram a atingir porque, inclusive, os países da região, Arábia Saudita, Jordânia e tal, ajudaram a derrubar os drones para não chegar até Israel. E chegam por pouco num conflito entre Israel e o Irã. Isso se agrava nesse momento ou não?
Olha, Heródoto, pessoalmente eu acredito que não, né? Nesse caso, ainda que tenha sido um ataque diretamente ao território iraniano, foi contra um alvo não iraniano, né? Contra um alvo que está declaradamente em guerra, né? Israel e Hamas. Então, sem dúvida nenhuma, essa possibilidade ela é muito pequena, né, se comparado ao que aconteceu há 2, 3 meses atrás, quando Israel atacou um alvo iraniano na Síria, e aí gerou essa resposta iraniana diretamente a Israel, e que a coisa não escalou porque ambos sabem das suas potencialidades militares, sabem do risco, né, e da crise que isso geraria, inclusive para os seus próprios estados. Então, acho que nesse sentido, eu diria que não. Mas, por outro lado, acho que vale a gente trazer um outro ator, que é os próprios Estados Unidos, né? Aquilo que eu mencionei anteriormente, dessa postura um pouco mais apaziguadora, narrativamente, dos Estados Unidos, que inclusive reiniciou conversas com o Irã. Isso gera uma certa uma situação que os Estados Unidos não desejariam, né, de maneira geral, porque se nós observarmos que politicamente os Estados Unidos estão desengajados com a guerra em Gaza, se politicamente os democratas não querem falar da guerra em Gaza, isso obriga novamente aos Estados Unidos terem uma postura, né? E quando eu digo ter uma postura, eu estou falando, de um lado, a postura de se posicionar politicamente por esse evento, mas também lidar com o lobby israelense dentro do país, que é muito grande e que apoia boa parte das candidaturas norte-americanas. Ou seja, isso coloca os Estados Unidos numa sinuca de bico, novamente, né? E prejudica a retomada de conversas diplomáticas mais apaziguadoras entre Irã e Estados Unidos, né? Então, em todos os sentidos, né, esse atentado, né, israelense contra o líder do Hamas, ele prejudica a tentativa de estabilidade e paz naquela região, diga-se de passagem, numa data importante, né, bem mencionado por vocês, que é essa celebração da posse presidencial no Irã, depois de um período de crise, depois de um período também da morte do presidente iraniano, e que, como nós observamos, né, o fato do Geraldo Alckmin estar lá, prova que tudo isso acontece dentro da normalidade da política internacional, né? A posse presidencial iraniana, a presença de vários líderes, inclusive do líder do Hamas, né? Isso mostra como o Hamas, em boa parte do planeta, é visto como um ator político legítimo, né? Se a gente olhar para as conversas que o próprio Ismail Haniyeh tinha com diplomatas chineses, com diplomatas catares, com diplomatas iranianos, né? Então, esse cenário é um cenário que prejudica o processo de paz, coloca aí mais variáveis nesse processo, não ajuda nas discussões para a recuperação dos sequestrados israelenses em Gaza, e não ajuda para a diminuição da ação violenta, né, israelense em Gaza, que já matou quase 40 mil palestinos desde outubro do ano passado, Heródoto. Perfeito. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Professor Rodrigo Amaral, que é professor de Relações Internacionais da PUC, temos procurado sempre trazer pessoas, várias pessoas, para falar a respeito desse assunto, para você informando também sua própria opinião, também a respeito de um caso tão grave como a situação do Oriente Médio. Olha, Heródoto, acho que o primeiro ponto que a gente deve ressaltar é um ponto prático, né? A gente fala de um elemento que dificulta e prejudica, né? Um processo que estava bastante negociado, né? A gente fala de, pelo menos faz mais de um mês, que as negociações para um processo de paz, né? Inclusive o Ismail